Fala, gente, tudo certo? Como é que vocês estão? Obrigado por estar assistindo esse vídeo. Vamos falar do Internacional. Nesse vídeo, eu quero falar um pouco minha opinião do que vem acontecendo, o que esperar do Inter para essa temporada, no que resta, no restante da temporada, porque tá complicado. A torcida apoia, todo mundo apoia, mas não vem dando resultado. Eu quero falar sobre tudo, bastidor, quero falar do Bustos até, né, o que vem acontecendo, quero falar do Iago Noal, que vem aparecendo nos treinos da base. Então vamos ter um papo cara a cara. Eu vou dar minha opinião, quero saber de vocês também aí nos comentários, tá? Então vamos ter essa ideia, vamos trocar essa ideia, tá? Esse vídeo em nome da Casa de Carne César, a carne de melhor qualidade você vai encontrar na Casa de Carne César, tá? E na 336 Hamburgueria, pô, a melhor hamburgueria de Porto Alegre e é na Avenida do Forte 336. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Então passa lá, vai no Instagram, 336 Hamburgueria, vai na Casa de Carne César, underline pô, lá no Instagram, tá? Gente, vamos falar do Inter, porque ontem foi mais um resultado ruim. E eu acabei não trazendo pós-jogo, faz tempo até que eu não trago um vídeo para vocês eu falando, então dessa vez eu decidi abrir a câmera e falar com vocês. Eu peço até perdão por não estar fazendo tanto isso. Vamos voltar com frequência, vou voltar com frequência, melhor dizendo. Mas é que tá triste o que vem acontecendo no Internacional. Porque a torcida foi onde teve que ir para apoiar o Inter enquanto a gente esteve fora de casa. Não importa se foi em Santa Catarina, se foi, né, em Florianópolis, dentro de Santa Catarina ali, se foi em Florianópolis, no Orlando Scarpelli, se foi no Heriberto Rios, em Criciúma, a torcida esteve presente como mandante nos dois estádios, Orlando Scarpelli e no Heriberto Rios, e como visitante no Heriberto Rios, né, quando a gente jogou contra o Criciúma. A torcida esteve presente, eu até cheguei a ir, a gente foi no Jacone contra o Delfim, então o apoio da torcida não faltou. Eu sei tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? A catástrofe, o emocional dos jogadores, mas eu vou falar que realmente não está dando. Porque eu fui uma pessoa, fui um cidadão, um torcedor colorado, um sócio colorado, que defendeu o Eduardo Cudê. Eu defendi eu defendi a permanência dele quando todo mundo pedia para ele sair, quando teve os maus resultados antes do Clássico Grenal e contra o Corinthians, né? Antes desses jogos que o Inter acabou vencendo os dois pelo placar simples de 1-0. Mas por que eu tô falando isso? Não é porque agora eu tô pedindo a saída do Eduardo Cudê, mas eu elogio quando tem que se elogiar e eu venho aqui na frente das câmeras, até porque eu sou um influencer colorado, sou um repórter do Internacional, e eu tenho que dar minha opinião e expor, né? Quando eu elogio e quando eu critico, eu também tenho que vir aqui criticar um cara que eu defendi, admitindo que eu estava errado. E eu estava errado sobre Eduardo Cudê. Porque minha opinião, até que eu fui em outro canal, no canal do Lucas Fontes, repórter, baita repórter do canal do Baldaço, e com as lives dele, o Café com Fontes, né? E o Fontes News. Fui um dia desses aí no Fontes News. E eu falei, não, pra mim o Cudê vem montando bem o time, e o que não vem dando certo é as substituições dele, ele está errando, e é isso que está fazendo o Inter mal, mas vai ser detalhes que vão se arrumar. Não, não se arrumaram. Porque ele insiste em substituições, e eu vou pegar o jogo de ontem contra o Fluminense, que é um ponto que eu quero falar, um jogo recente, onde ele bota, incrivelmente, o Johan novamente. O Inter precisando armar jogadas e ele bota um armador que não arma, tendo o Gabriel Carvalho no banco. E eu já vou chegar nesse ponto do Gabriel Carvalho, tá? Até por alguns dados. Mas, cara, ele insiste, e essas insistências dele, esse bruxismo dele, né? Pô, o Johan é bruxo do Eduardo Cudê, amigo. Trabalharam já juntos, está complicando o Inter. Com as substituições de Cudê, o Inter já perdeu uma Copa Libertadores da América, vale lembrar, né? Por outros motivos, Ener Valencia obviamente rogou, René falhou em algumas bolas lá contra o Fluminense, mas até peço desculpa pelos tiques aqui que tá tendo, que eu estou tendo, né? Mas acontece, mas tirando isso, cara, aquela substituição, tirando Alan Patrick e o Arangues no jogo da ida, com o Inter com a mais, não poderia ter acontecido. E é uma análise agora de todo o trabalho do técnico Eduardo Cudê. No início a gente se iludiu, a gente viu um Inter diferente, saindo do Inter de Mano Menezes, tendo essa transição de técnico pro Eduardo Cudê. E foi um futebol animador pra gente que é torcedor colorado, porque foi um futebol bem apresentado no início. Fomos passando na Copa Libertadores,
conseguimos um ótimo resultado contra o Bolívar na altitude, montou bem o time do Eduardo Cudê, 3 zagueiros, montou para conseguir passar lá na altitude. Mas não está dando esse ano. Já não deu ano passado, quando a gente é eliminado naquela Libertadores de forma vergonhosa em casa. O Inter tomou uma virada em 10 minutos. Então, é vergonhoso, mas eu não quero falar sobre isso. O que eu quero chegar no meu objetivo é falar que eu estava errado. Eu estava errado em defender veementemente o Eduardo Cudê no Inter. Porque ele não tem um destino longevo no Inter, pelo menos na minha visão, nesse momento. Porque ele vem errando e vem errando bastante em substituições, em tática. Ontem a gente não viu tática no Internacional, ontem a gente não viu uma jogada ensaiada. Ontem a gente viu o Internacional, balão pra frente. Gustavo Prado jogou, teve críticas, mas aí eu não vou cobrar o garoto, porque ele não tem ritmo de jogo. Então como é que eu vou cobrar um garoto que não tem ritmo de jogo? Entra 5 minutos a cada jogo, e aí não tem como cobrar ritmo dele. É culpa do Eduardo Cudê que não dá mais ritmo. Mas agora vamos falar sobre jogadores da base. Gabriel Carvalho, tá, eu entendo a multa dele, toda a questão da multa, porque é o salário multiplicado. É uma questão que a multa dele, com todos os resultados, daria 39 milhões pro mercado interno, para vocês terem uma noção. Então o Palmeiras poderia levar facilmente o Gabriel Carvalho. E aí é uma vitrine, o Inter já tá tentando ajustar essa questão de salário. É uma tese para ele não estar entrando, né, pro Palmeiras não pagar a multa dele logo. Perdão. Mas, cara, a partir do momento que não dá certo o Johan, eu não quero ver mais o Johan em campo. Eu prefiro que o Carvalho se arrisque, me demonstre um bom futebol, como mostrou contra o Vitória, fazendo uma bela assistência pro Wesley, jogo que o Inter acabou perdendo no último lance com pênalti. Mas é porque eu acredito muito também na minha direção conseguir essa renovação de contrato logo. E aí, renovação mudando ali o ajuste salarial, não sei se mudaria também o tempo de contrato do jogador, do atleta. Mas é um ponto, tá? Que não dá mais o Johan. Não deu certo. Um bom nome. Foi um bom nome quando veio. Era aquele jogador que é 8,80, a gente sabe. 8 ou 80. Veio como 8. Não como posição 8, né, gente? Chegou e deu 8 e não deu 80. Infelizmente. Então já deu. Entende? Ele vem ganhando mais oportunidade de que Prado, de que Carvalho. Não dá mais, tá? Então eu não aguento mais isso, pelo menos. Eu acho que o Eduardo Cudê errou muito e erra muito ainda em botar o Johan. Sobre Bernabé, eu não vou nem falar, né? Que ontem barrou outro azar do Bernabé, tava na beira do campo, ia entrar. O Igor Gomes se machucou, entra o Hugo Malo. E um erro de comunicação, o Cudê disse que não entraria mais o Hugo Malo, tá sendo relacionado e acabou entrando ontem por uma questão de lesão, né? Então não pode dizer que o cara não vai mais atuar, até queima o Hugo Malo. Sobre o Iago Noal, que eu quero trazer aqui pra vocês, tá? O Iago Noal já negociou uma renovação de contrato com o Inter. Ano passado, ele renovou com o Inter e aí mudou o seu contrato de base, né, o contrato de formação para o contrato profissional. Só que por conta desta questão de multa, muito provavelmente, o Inter já negocia. Grandes fontes não, né? Uma fonte fortíssima me passou isso e que já está em negociação avançada. Então, gente, Iago Noal deve já estar renovando com o Inter, ele que já vem treinando com a base, com a base não, perdão, ele que é um jogador da base, já vem treinando com os profissionais e deve continuar treinando com os profissionais, tá? Pelo que parece que o Cudê gostou bastante dele. Gente, sobre Bustos, a gente tem notícia, ganha 550 mil por mês, o Inter ofereceu 600 e pouco, 600 e pouco, perdão, o jogador não aceitou, o jogador quer 850 mil, e tem que pagar. Porque, pela informação que eu recebi, ele nesse momento não quer renovar com o Inter, ele quer ter a chance dele na Europa. Mas quem sabe se o Inter aumentar a proposta, o Inter não consegue manter o jogador no Inter. Pô, o Inter precisa do Bustos, o Igor Gomes se mostrou um bom jogador, ontem jogou bem, fez uma pintura, mas o Bustos é um dos melhores laterais, se não o melhor lateral da América do Sul. Da América inteira, praticamente. Temos, obviamente... Eu falo lateral direito, porque esquerda a gente tem o Jordi Alba também lá nos Estados Unidos. Mas na América do Sul, pra mim, o Bustos é o melhor. E da América inteira até, um dos melhores. Gente, eu acho que era isso, tá? Eu vim nesse vídeo criticar a minha opinião. Eu mesmo estava errado. Eu, Theo Silveira, venho aqui admitir que eu estava errado, minha opinião sobre o Cudê. E eu acho que sim, já dá pra olhar uma possível mudança. Não peço saída dele. Não é nem ao momento, né? O Inter que agora volta pro Beira-Rio contra o Vasco. No domingo já foram mais de 20 mil torcedores
confirmados, que já compraram seus ingressos, fizeram check-in, né? Abre hoje 2 da tarde os ingressos para não sócios. Mas esses 20 mil que já foram confirmados apenas sócios não são para ver o Inter, são para ver o Beira-Rio, a volta do Beira-Rio. Eu te garanto que esses 20 mil não querem o futebol do Internacional o futebol que o Inter vem fazendo. Eles querem a volta do Beira-Rio, eles querem ver o gigante voltando e eles querem ver o Internacional voltando a ser o gigante que é, com sua bela história. Tá bom, gente? Eu acho que é isso. Eu errei em concordar com o Cudê veementemente. Eu estava errado. Agora eu tenho dúvidas sobre o trabalho do técnico Eduardo Cudê. Será que ele consegue nos apresentar mais do que ele já nos apresentou? Ele é um treinador que não é vencedor. E eu achei que ele poderia virar vencedor no Internacional. No momento não me mostra que ele vai virar. E esse mês é bem decisivo para ele, né? É a decisão nos playoffs da Sula, é na Copa do Brasil, e tem jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro, que se ele perder, pode esquecer também o Campeonato Brasileiro, né, gente? Então, agora é ver, esperar esse mês. No momento, eu admito que eu estava errado sobre a minha posição do Eduardo Cudê, dele ser o treinador ideal pro Inter, já dá pra ficar de olho no mercado pra mim, que eu não duvido que daqui a pouco ele mesmo peça pra sair, tá bom, gente? Valeu, eu sei que esse vídeo foi meio longo, esse vídeo em nome de Casa de Carne César, da 336 Hamburgueria, os patrocinadores, os apoiadores aqui do canal, agradeço muito a eles por apoiarem esse projeto, que é o meu canal, mesmo sendo bem jovem. Gente, vídeo longo, mas vim expressar aqui minha opinião, trazer até umas informações. Valeu, gente. Abraço.